Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1, que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te louvamos, te engrandecemos. Muito obrigado pelos louvores entoados aqui esta noite. Mas eu te peço, ó Senhor, que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra possa rasgar os nossos corações, para que nós possamos guardar a tua palavra, para não pecarmos contra ti. Eu te peço, ó Senhor, que a semente que for semeada produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda a seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. E fica conosco, ó Senhor, mais esta vez, mais esta noite, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aqui diz que nesta época em que o Senhor falou com Samuel, a palavra do Senhor era de muita valia, porque não havia visão manifesta. O Senhor parece que não estava falando muito com o seu povo, parece que o Senhor havia dado um tempo de falar com os profetas, com o sacerdote. Mas o que acontece não é que o Senhor não estava falando, é que o Senhor falava e o sacerdote não escutava. Porque o Senhor fala e Ele continua falando com quem tem a intenção de ouvi-lo. Porque se nós prestarmos atenção, quando o Senhor chama Samuel e Samuel não sabe que é o Senhor falando com ele, o Senhor só para por aí, Samuel. Mas a partir do momento que Samuel soube que era a voz de Deus, aí Deus... Quando ele diz: Senhor, fala que o teu servo ouve, eu estou disposto a te ouvir, aí o Senhor começa a entregar outras revelações para Samuel. Então o que estava acontecendo naquela época? Eli era o sumo sacerdote da descendência de Arão. Só que Eli amava mais os seus filhos do que a Deus. Eli menosprezava a palavra de Deus por conta dos seus filhos. Os seus filhos se prostituíam na porta do templo. Os seus filhos, eles pegavam do sacrifício a melhor porção, pegava a gordura que não era para pegar. Ele via tudo aquilo e ficava quieto. Não queria repreender os seus filhos. Deixa eles engordar, é sacrifício para o Senhor mesmo. Eles estão comendo, não estão fazendo mal a ninguém. E o Senhor enviava profetas até Eli, dizendo: Eli, porque você não corrige os seus filhos, eu vou destruir a tua geração, a tua descendência. E Eli, ele é o Senhor, ele faz o que bem entender. Você não via arrependimento em Eli. Então eu digo, irmãos, pior do que um ímpio que não quer ouvir a voz de Deus, pior do que um ímpio, é um sacerdote que se recusa a ouvir a voz de Deus. Porque o sacerdote, o que você espera de um ímpio? Impiedade, maldade, perversão. Agora, o que você espera de um sacerdote? Você espera a devoção a Deus, um servo de Deus que queira ajudar, só que não. Eli não estava assim. Ele se recusou a ouvir a voz do Senhor. Então os seus filhos Hofni e Finéias faziam tudo o que queria, e o nome do Senhor estava sendo manchado.
O culto a Deus estava desonrado. As pessoas começavam a tratar as coisas de qualquer jeito, por conta dos filhos de Eli. E Eli, como líder, não fazendo nada. E o Senhor disse: longe de mim te honrar, Eli. Eu prometi ao teu pai que a descendência dele, que você seria sacerdote diante de mim, a tua descendência, perpetuamente, mas longe de mim. Honrarei os que me honrarem, e os que me desonram, eu diminuirei. Será diminuído. Então, irmãos, uma coisa que eu aprendo aqui, nós precisamos ouvir a voz de Deus. O mais importante é nós ouvirmos a voz de Deus. Você foi chamado para ser rei e sacerdote anda conforme a vontade de Deus. Então ouça a voz de Deus. Por isso que a palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Abra os teus ouvidos, abra o teu coração para ouvir aquilo que o Senhor quer falar contigo, porque é grande o dano daquele que se recusa a ouvir a voz do Senhor. Nós somos sacerdotes, nós somos chamados para ser reis, porque nós vamos reinar com Cristo, mas nós fomos chamados para ser sacerdote também. E eu digo para você, irmãos, qual a diferença entre o sacerdote e o churrasqueiro? Estava pensando isso. Qual a diferença? Porque ali no altar de Deus havia a grelha, a lenha embaixo que colocava fogo, pegava o animal morto e deixava ele ali assando, e subia a fumaça do sacrifício para o Senhor. E o que o churrasqueiro faz? O churrasqueiro pega a lenha, o carvão, acende a churrasqueira e coloca os pedaços de carne ali para queimar. E aí, não é semelhante? Não é parecido? Qual é a diferença do sacerdote para o churrasqueiro? A diferença está na intenção. Porque o churrasqueiro, ele quer agradar os seus clientes. O sacerdote não, ele quer agradar a Deus. O sacerdote, tudo o que ele faz é para agradar a Deus. Por isso que Paulo, ele diz: eu procuro o favor dos homens ou o favor de Deus? Se eu procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então o sacerdote procura agradar a Cristo. O sacerdote procura agradar ao Espírito Santo. O sacerdote procura agradar a Deus. Já o churrasqueiro não. Ele faz para agradar o seu público. Se ele canta, é para agradar o seu público. Se ele prega, é para agradar o seu público. Tudo que o churrasqueiro faz é para agradar os seus clientes. Então, se vem alguém lá dizendo, hoje nós estamos vendo uma soma muito grande de churrasqueiro nos templos. Por quê? O que está acontecendo hoje? A pessoa diz: mas eu faço isso, eu estou preso nesse pecado, eu faço aquilo. Não, fique em paz, porque Deus é amor, Deus te ama. O importante é você amar. O importante é você fazer o bem. Pode continuar no teu pecado. Ele só diz o que as pessoas querem ouvir. Mas eu não consigo me libertar disso. Não, fique em paz, Deus te ama. E outra, nem existe inferno. Irmãos, eu estou ficando surpreso com os pregadores que eu tinha um apreço, eu tinha uma admiração antes, e hoje eu ouço tanta coisa fora da palavra que eu falo: Senhor, aonde a gente vai parar? O que está acontecendo no meio da tua igreja? E muitos lá falando: é verdade, Deus é amor. Eu ouvi recentemente um pastor, ex-pastor, dizendo que o inferno não existe, que o inferno Deus não vai deixar eternamente quem o rejeitou lá, que o inferno é temporário. Eu falei: mas aonde está isso na Bíblia? Não, é porque é churrasqueiro, e churrasqueiro quer agradar o seu público, churrasqueiro quer agradar os seus clientes. Agora servo do Senhor não.
O servo do Senhor, o sacerdote do Senhor fala a verdade. O sacerdote do Senhor fala: o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda muda a vida. É necessário santificação, é necessário mudança de vida. É impossível servir a Deus e servir ao mundo. O sacerdote do Senhor é politicamente incorreto, porque o mundo ele vai dizer: Deus ama, Deus não julga ninguém. Deus ama, mas Deus é o justo juiz, é o justo juiz de toda a terra. Jesus diz: olha, na sua palavra ele diz: a ninguém eu julgo, mas esta o julgará no último dia. As minhas palavras que eu tenho dito, todos vão ser julgados pela palavra do Senhor. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas ele, naquele grande dia, ele será o justo juiz. Ele será juiz. Então não brinque com a palavra do Senhor. Nós somos chamados para ser sacerdotes. Churrasqueiro, tem muito churrasqueiro dizendo aí: todos os caminhos levam ao Senhor. É o que o mundo fala: todos os caminhos levam ao Senhor. Fico pensando, para ir no centro da minha cidade eu tenho que tomar um ônibus, né? Se eu pegar qualquer ônibus, eu não vou para o centro da cidade. Eu posso ir para qualquer outro lugar, menos para o centro. Mas ele diz: todos os caminhos levam ao Senhor. Irmão, o sacerdote diz: não. O caminho largo e espaçoso conduz ao inferno. Agora o caminho apertado é Jesus Cristo. O caminho que leva até Deus, que leva até a vida, é Jesus Cristo. Isso desagrada muitas pessoas, irmãos, mas nós não estamos aqui para agradar os homens. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para agradar a eles. Hoje também o mundo diz: a igreja precisa ser mais inclusiva, a igreja precisa aceitar a todos. Nós aceitamos a todos que aceitam a Jesus Cristo. Nós aceitamos. A igreja, irmãos, está aberta para todo mundo que quer ir para o céu. A igreja, ela está aberta para todos, mas a palavra diz: você tem que renunciar ao teu pecado, você tem que renunciar ao teu eu, você deve tomar a tua cruz e seguir a Cristo. Porque se eu não pregar a verdade, se eu não falar a verdade, vai chegar no final da tua vida, você vai se frustrar, que é o que muitos têm feito. Não precisa. Continua do jeito que você está. Pode continuar, você é lindinho, lindinha do Senhor. É pela graça mesmo que somos salvos. Você pode fazer tudo o que quiser. Como a Bíblia diz, irmãos, no final dos tempos, as pessoas, elas vão rejeitar a sã doutrina. E elas vão buscar mestres segundo as suas próprias concupiscências. Eles vão procurar mestres que aprovam o seu pecado. Então tome cuidado, porque está cheio de churrasqueiro por aí. Mas nós somos sacerdotes do Senhor, e sacerdotes do Senhor falam a verdade. Sacerdote do Senhor prega a verdade, por mais que vá desagradar a muitos. A verdade, ela dói, mas ela traz a cura. A verdade, ela muitas vezes machuca, mas ela também traz a cura. A verdade, ela é imutável. O que era pecado há 2000 anos atrás continua sendo pecado hoje. A verdade, ela não muda, ela permanece imutável. Agora o que nós precisamos é deixar a verdade nos transformar. Nós precisamos ser mudados pela verdade do Senhor. E os churrasqueiros, filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles iam lá e pegavam o melhor. Eles não estavam nem porque tinha a parte de Deus e tinha a parte do sacerdote se alimentar. Havia a parte que o sacerdote, a gordura. O sacerdote não podia comer a gordura, mas ele ia lá e enfiava o garfo: essa gordura aqui é minha, não é do Senhor não. E muitos avisavam: olha, não pode. Eles não estavam nem aí. Não estavam nem aí com a vontade de Deus.
E é o que acontece hoje, irmãos. Estão usando a igreja para pegar o quê? Dinheiro. Estão transformando a igreja em empresa, infelizmente. Ao invés de ser um lugar de refúgio, de um hospital para ajudar as pessoas que precisam, não. Estão criando igrejas para arrecadar dinheiros. Aí você vê um monte de churrasqueiro aí, comprando empresas com dinheiro da igreja, comprando emissoras, tendo riquezas, fazendo riquezas com a palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Por isso que nós devemos andar na verdade. A verdade, ela não muda. A verdade continua a mesma. Por isso que a Bíblia diz que no tempo do fim seria tempos difíceis. Porque com tanta variedade que nós temos aí, irmãos, tanta igreja, qual é a certa? As pessoas vão buscar igrejas que os apoiem nos seus erros. Mas nós permanecemos na verdade. E o que eu acho interessante, prosseguindo a mensagem, ali, no meio de um caos, meio que toda a religião judaica estava se perdendo por conta dos filhos de Eli, havia Samuel, uma criança, dentro do templo, que Deus ele viu integridade no coração daquela criança. No meio de tantas aquelas pessoas grandes, que recusavam-se a ouvir a voz de Deus, Deus encontrou Samuel. Deus encontrou Samuel, uma criança. Irmãos, por que Deus não falava com outros, mas escolheu uma criança? Porque ela estava aberta a ouvir a voz de Deus. Então esteja atento a ouvir a voz de Deus. É o que nós precisamos, é ouvir a voz de Deus. E diz que Samuel estava ali deitado. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada de Deus era o candelabro. Ali havia o candelabro no lugar santo, e havia mais 7 luminárias na sua frente. E todos os dias, o sacerdote deveria ir lá à tarde e acender as lâmpadas, uma por uma. E o sacerdote era encarregado de manter as lâmpadas acesas da tarde, durante a noite, até o início do próximo dia, até o raiar do sol, até a próxima manhã. O sacerdote deveria deixar as lâmpadas acesas. E a palavra de Deus, ela diz, antes que a lâmpada se apagasse. Então o sacerdote, ele deveria estar cuidando dessas lâmpadas. E o sacerdote era encarregado de acender essas lâmpadas. E quem é o sacerdote que acendeu essa lâmpada? Ali era uma figura de Cristo, irmãos. O candelabro é a igreja. O candelabro somos nós, a igreja. O sacerdote, o sumo sacerdote é Jesus Cristo. E ele, quando ele foi pregado ali na cruz do Calvário, quando ele foi pregado na cruz, quando ele sofreu por mim e por você, e quando ele disse, está consumado, diz que a terra tremeu, as bases da terra se tremeram, e o véu que havia entre o lugar santo e o santo dos santos se rasgou de cima a baixo. Ali muitas pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Ali Jesus, às 3 horas da tarde, como o sacerdote deveria fazer, estava acendendo a chama da lâmpada da igreja, estava acendendo a chama que há dentro do nosso coração hoje. Por isso que ele diz, vocês são a luz do mundo, vocês são sal da terra e vocês são a luz do mundo. Nós somos o candelabro. Jesus é o sumo sacerdote que acendeu essa chama em nós, lá no seu sacrifício na cruz do Calvário. E quando você aceitou a Jesus Cristo, essa luz começou a brilhar em mim e em você. Porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus. E muitas pessoas perguntam, onde está Jesus? Como eu posso ver Jesus? Através de você. Porque o brilho de Jesus está em você.
Você é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E a luz é feita para iluminar. A luz é feita para iluminar. Então seja a diferença. Não seja mais do mesmo. Não seja igual a todo mundo. Seja a diferença conforme a palavra. Seja a luz, que as pessoas possam ver Jesus brilhando na tua vida. A maior de todas as pregações são as nossas atitudes. Mas eu não sei falar. Mas ande conforme a palavra de Deus, irmãos. Seja justo. Se desvie do mal. Faça o que é certo. Em tudo faça tudo para a glória de Deus, que as pessoas vão desejar conhecer o Cristo que você serve. As pessoas vão desejar conhecer a Deus através da tua vida. Porque muitos não querem saber de Deus. Mas muitos querem cuidar da tua vida, né? Felizmente tem. As pessoas cuidam das nossas vidas. Esse dia, quando eu morava com a minha mãe, ela falou: nossa, a vizinha aqui, tal fulano, eu nem sei quem é. Ela falou: olha, ela sabe a hora que você chega, a hora que você sai. Ela falou: nossa, como seu filho é trabalhador. Seu segundo filho sai tal hora, volta tal hora. Eu falei: mas quem é essa moça? Que eu nem sei quem é. Porque as pessoas estão nos observando. É tanto que quando você erra, o que as pessoas dizem? Mas você não é crente? Mas você... Eu já ouvi tanto isso. Principalmente quando eu era criança, quando eu era filho de crente. Não era crente, eu era filho de crente. Falava: mas você não é crente? Irmãos, porque as pessoas estão te observando. Porque a luz de Jesus está sobre você. Você é luz para este mundo e sal para essa terra. Jesus Cristo acendeu a chama. Agora é responsabilidade sua manter ela acesa. É responsabilidade sua manter a chama acesa. Porque muitas pessoas, já fiz muitas visitas para pessoas que se afastaram do caminho do Senhor. E o que eles dizem? Que fulano fez isso para mim. Que o pastor fez isso para mim. Que aconteceu tal coisa, por isso eu não vou mais na igreja. Irmãos, o que apaga a lâmpada não é as trevas de fora. O que apaga a lâmpada é falta de azeite dentro. O que apaga a lâmpada é falta de combustível para queimar. Por isso que tome cuidado com o combustível, com o azeite. Tenha reserva na tua lâmpada. Tenha reserva para manter a chama acesa. Você precisa ter reserva de azeite. Reserva de azeite é intimidade com o Espírito Santo. Reserva de azeite é amor pela palavra de Deus. Reserva de azeite é oração. Tenha reserva com o Senhor. Tenha reserva com Ele. Não deixe essa lâmpada se apagar. Você precisa dela para continuar brilhando. Satanás, ele quer apagar. Já viu uma luz acesa no meio da escuridão, no meio do mato? Vem um monte de bichinho em cima dela. Assim somos nós somos alvos no mundo. Nós somos alvos. Por isso que Satanás coloca tanta coisa para te destruir, porque ele quer apagar o brilho que há dentro de você. Ele quer apagar o brilho que Jesus colocou dentro de você. Então tome cuidado com a tua essência. Não troque a tua essência, não mude a tua essência. Da mesma forma que você começou buscando ao Senhor, busque mais hoje. Busque mais ao Senhor hoje. Quantos estão deixando faltar o azeite na lâmpada? E a chama está quase se apagando, a chama está se diminuindo. E as pessoas não estão percebendo. O Espírito Santo está dizendo hoje: acumule azeite. Se encha da minha presença novamente. Se encha da minha palavra novamente. Volte a ter prazer na minha obra, na minha casa.
volte a ter prazer na oração, volte a ter prazer na intimidade comigo, volte. Lembra-te onde caíste e volte e arrependa-te. Se encha com a presença de Deus. Irmãos, não negocie a tua essência, aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque começa assim: hoje não tenho força para orar, deixa para amanhã. Hoje não vou ler a Bíblia. Aí vai ver, já não quer mais ler a Bíblia. Aí, as coisas da igreja eu vou deixar de lado, não preciso agora. Vai se afastando aos poucos e depois vai dizer: não preciso mais de igreja, não preciso mais estar com os irmãos. Quando vai ver, irmãos, a lâmpada já se apagou. E o Senhor está te dizendo: toma cuidado, não deixe essa chama se apagar, a chama que o Senhor colocou dentro de você. Se você orava 1 hora quando começou, comece a orar 2 horas agora, porque você precisa crescer na presença de Deus, não regredir. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. O reino de Deus, irmãos, é para frente, não é para trás, é para frente, é crescimento. O Senhor tem crescimento para você, o Senhor tem crescimento para a tua vida, o Senhor tem crescimento no ministério, Deus tem crescimento espiritual para mim e para você. Ele tem amadurecimento espiritual, Ele tem capacitação para te dar, Ele tem um ministério para colocar sobre a tua vida. Mas você deve se preocupar com a essência hoje. Se preocupe com o azeite. Qual a qualidade do azeite que está dentro de você? Porque quando está faltando azeite, irmãos, a gente só começa a ver o problema dos outros. Quando está faltando azeite, que tal fulana fez isso, tal fulano faz isso, a culpa é de todo mundo, menos nossa. Irmãos, você é encarregado de manter a lâmpada acesa. Você é encarregado. Por isso que a palavra de Deus diz: antes que a lâmpada se apagasse, antes de se apagar a lâmpada, o Senhor falou com Samuel: Samuel, eu tenho coisas novas para fazer no teu meio. Samuel, eu tenho coisas novas para fazer na tua vida. Samuel, antes que a lâmpada se apague, eu tenho coisas para fazer. Por isso que você deve orar, mas vigiar também. Orar, mas vigiar. Vigiar contra Satanás, sim. Contra as astutas ciladas de Satanás, sim. Mas vigie também, para que, quando o Senhor falar, você esteja com os ouvidos abertos. Porque se Deus ele falou com Samuel antes de a lâmpada se apagar, era de madrugada. E todo mundo estava dormindo, mas Samuel estava acordado. O segredo para se ouvir a voz de Deus é se manter acordado enquanto todo mundo está dormindo. Mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Jesus diz: vigiai e orai. Vigie e ore, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esteja vigiando para ouvir a voz do Senhor quando Ele falar contigo. Enquanto todo mundo dorme, esteja acordado espiritualmente, buscando a Deus com o teu coração. Enquanto todo mundo está se entregando ao pecado, às comodidades deste mundo, esteja acordado para o Senhor. Porque o Senhor está procurando aqueles que estão vigiando. O Senhor está à procura daqueles que estão acordados na madrugada. O Senhor quer falar contigo pelas madrugadas. O Senhor quer falar contigo. O Senhor quer te revelar coisas grandes que estão por vir. O Senhor quer te revelar coisas grandes que Ele quer fazer na tua vida, que Ele quer fazer na tua família. O Senhor quer falar contigo. Mas você precisa estar disponível para Ele falar. Você deve estar disponível a ouvir ao Senhor. Por isso que Samuel estava acordado, enquanto todo mundo estava dormindo, antes da lâmpada se apagar. E quando o Senhor disse: Samuel, Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo está disposto a te ouvir.
Fala, Senhor, que eu quero te ouvir. Você precisa ter a disposição para ouvir o Senhor falar. Então, cuide da tua essência e abra o teu coração para ouvir o Senhor falar. Porque antes que a lâmpada se apague, irmãos, a nossa vida é um pavio que vai queimando. Vai queimando. A cada aniversário, a gente, feliz aniversário, mas cada dia mais a nossa vida está menor. Temos menos tempo. A nossa vida, o tempo é um recurso escasso que se acaba. E quanto tempo eu tenho, eu não sei. Quanto tempo ainda me resta. Mas eu sei que o tempo que ainda me resta eu vou usar para fazer a vontade de Deus. O tempo que eu ainda tenho eu vou usar para ouvir a voz de Deus. O tempo que eu tenho ainda vou usar para acumular azeite. Porque a palavra de Deus diz que as virgens, as 10 virgens que foram chamadas para o casamento, todas dormiram. Mas 5 delas eram sábias. Tinham azeite de reserva. Tinham azeite de reserva. E quando escutaram, aí vem o noivo, elas estavam preparadas. Elas estavam com as lâmpadas acesas. Então você precisa estar com a lâmpada acesa até o raiar da manhã. Até o raiar do sol você precisa manter a lâmpada acesa. Porque a lâmpada é feita para brilhar mesmo. Ah, mas isso eu já sabia, porque tem muita gente despreocupada com a sua lâmpada. Porque tem tanta gente despreocupada com a luz do Senhor na sua vida. Porque o Senhor acendeu essa lâmpada para brilhar no meio da noite. Por isso que nós vemos tantas trevas aí fora, tanta maldade, tanto pecado se multiplicando. Sabe por quê? Está aumentando, se multiplicando a iniquidade. Porque está prestes a raiar o dia. Está prestes a raiar o sol. Porque antes de o sol nascer, as trevas se intensificam. As trevas ficam mais fortes. Mas depois vem o sol. E depois que vem o sol, não é necessário mais a lâmpada. Porque a lâmpada só serve para brilhar durante a noite. Então, trazendo isso para as nossas vidas, você é a lâmpada do Senhor. E o sol da justiça é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está prestes a vir brilhar, Ele está prestes a vir nas nuvens, buscar todos aqueles que estão com a lâmpada acesa. E quem estiver vigiando, orando, todo aquele que estiver ligado com o Senhor, ele vai ouvir o soar da trombeta, e o sol da justiça vai raiar, e nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. O sol da justiça está prestes a raiar. Como foi cantado aqui essa noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem quando muda o tempo, porque é o Senhor que muda o tempo. A alegria vem quando o sol nasce. E a nossa maior alegria, irmãos, vai ser nós nos encontrarmos com Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que nos será revelada. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória. Que é a glória que Deus vai manifestar a mim e a você, e a todos que amarem a sua vinda. Então a mensagem hoje é: preserva a tua essência. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do amado, ouça a voz de Jesus Cristo. E vigie. Vigie para quando Ele falar, você esteja disponível. Vamos ficar de pé neste momento? Irmãos, infelizmente muitos estão se corrompendo. Muitos estão voltando ao mundo, ao pecado. Mas nós fomos chamados para a salvação. Nós não fomos chamados para voltar atrás. Não. Se o Senhor te chamou é porque Ele tem uma grande obra na tua vida.
Se você está vivo é porque Deus ainda tem algo para fazer na tua vida. Porque se houvesse acabado o tempo, se houvesse acabado a obra de Deus, você não estaria mais aqui. Então, nesse presente, hoje, que Deus te dá, entregue esse presente a Deus. Entregue a tua vida ao Senhor. Eu sei que muitas coisas têm tirado a nossa atenção ultimamente. Preocupações, entretenimento, a internet, o celular, às vezes parece muito melhor do que ficar algum tempo na palavra. Essas coisas têm tirado o nosso gosto pelas coisas de Deus. Mas o Senhor diz: lembra onde caíste, volte e arrependa-te. Lembra do amor lá do começo. Que esse amor seja muito mais intenso hoje do que lá atrás. Porque nós devemos desenvolver a nossa salvação para com Deus. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, te agradecemos, ó Senhor, por tua mensagem. Senhor, que nós possamos ser sacerdotes, servos de Deus, servos de Cristo, ó Senhor. Meu Deus eterno, que nós possamos viver segundo a tua vontade, não segundo os conselhos deste mundo. Muitos estão se vendendo, muitos estão caindo, ó Senhor, voltando, retrocedendo. Senhor, meu Deus eterno, mas eu te peço, ó Senhor, encha-nos do teu azeite esta noite. Encha o nosso coração com a tua presença. Senhor, enche-nos, Senhor, meu Deus eterno, até transbordar. Que no nosso coração não haja mais espaço para o mundo, não haja mais espaço para o pecado, que no nosso coração não haja mais espaço para as coisas, Senhor, meu Deus eterno, do inimigo. Que no nosso coração haja somente a tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, enche-nos, Senhor. Que nós possamos voltar a sentir o desejo de orar, sentir amor pela tua palavra. Senhor, que o nosso prazer seja a tua presença somente, ó Senhor. Que nada mais importe, ó Senhor, meu Deus eterno, do que a tua presença nas nossas vidas. Porque é o Senhor que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Renova, Senhor, as forças daquele que está cansado. Multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor esta noite. E que ele possa chegar até o fim, em nome de Jesus Cristo. Que possa chegar até o fim da caminhada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.